Quando um homem sente atração, ele age, ele vai direto, ele fala, ele toca, ele demonstra. Mas quando uma mulher sente atração, ela não age dessa forma. Ela abre caminhos, ela cria situações, ela coloca oportunidades bem na sua frente e espera para ver o que você vai fazer com elas. Isso não é joguinho. Isso é instinto. A psicologia evolutiva mostra que durante milhares de anos a mulher precisou avaliar antes de se entregar. Não era frescura, era sobrevivência. E esse padrão ainda existe dentro do comportamento feminino até hoje. Ela não grita o que sente, ela sussurra. E se você não souber ouvir esses sussurros, vai achar que ela nunca demonstrou nada, quando na verdade ela demonstrou o tempo inteiro. O primeiro sinal que uma mulher dá quando o desejo já está aceso é o toque sem necessidade. E aqui eu preciso que você preste atenção num detalhe importante. Não estou falando de qualquer toque. Estou falando de um toque que não precisava existir, mas existe. Ela encosta no seu braço enquanto conversa com você. Ela dá um toque leve no seu ombro quando ri algo que você disse. Ela ajusta alguma coisa na sua roupa que nem precisava ser ajustada. A neurociência explica isso de um jeito claro. Quando o desejo é ativado no corpo de uma mulher, o sistema nervoso dela busca confirmar a presença física daquele homem. O toque é a forma mais primitiva de dizer: eu quero estar mais perto de você. Mas o detalhe que separa um toque comum de um toque carregado de intenção é o tempo. Presta atenção nisso. Ela toca e não tira a mão na mesma hora. Ela deixa o contato durar 1 segundo a mais do que precisaria. Esse segundo a mais é tudo. É o corpo dela falando numa linguagem que a boca ainda não se permitiu usar. Se você já percebeu isso acontecer alguma vez e não soube o que fazer, fique tranquilo. A grande maioria dos homens também não sabe, mas a partir de agora você vai olhar para esse gesto com outros olhos. E quando você entender o que aquele toque realmente significa, a forma como você responde muda por completo. Porque não se trata de reagir com pressa ou inventar uma jogada. Se trata de reconhecer o que está acontecendo e sustentar aquele momento com presença real. É sobre mostrar, sem dizer uma única palavra, que você entendeu a mensagem que o corpo dela está tentando te entregar. O segundo sinal é algo que acontece nos olhos dela. E não estou falando de um olhar qualquer. Estou falando de uma mudança real, física, que acontece sem que ela perceba. Quando uma mulher sente desejo por alguém, as pupilas dela dilatam levemente. Isso é uma resposta automática do sistema nervoso. Ela não controla, não escolhe, simplesmente acontece. É o corpo reagindo antes da mente ter tempo de decidir qualquer coisa, mas tem mais do que a dilatação da pupila. Tem o jeito como ela sustenta o olhar em uma conversa normal entre pessoas que não sentem nada uma pela outra. O contato visual dura pouco, é rápido, funcional e se desfaz sem peso nenhum. Mas quando existe desejo, o olhar dela permanece no seu por um tempo maior do que o esperado. É como se ela não quisesse sair dali. E quando finalmente desvia, presta atenção para onde ela olha. Se ela desvia para o lado, é indiferença. Mas se ela olha para baixo, isso muda tudo. Esse olhar para baixo é estudado há décadas pela psicologia do comportamento não verbal. Ele representa uma forma silenciosa de receptividade. Ela não aprendeu a fazer isso. Ninguém ensinou. É algo que vem de um lugar muito mais profundo do que a razão consegue alcançar. E o ciclo completo é ainda mais revelador. Ela olha para você, sustenta o olhar, sorri de leve, desvia os olhos para baixo e depois volta a te olhar. Quando você percebe esse movimento se repetindo, pode ter certeza de que alguma coisa já se acendeu dentro dela. O problema é que a maioria dos homens não está prestando atenção nesses detalhes. Estão preocupados com o que vão dizer em seguida, com a piada certa, com a frase perfeita. E enquanto isso, o sinal mais honesto que ela poderia dar está acontecendo bem ali, nos olhos dela, e ninguém nota. Agora eu preciso te falar sobre o terceiro sinal, e esse é o que mais passa despercebido. É tão discreto que acontece no meio de uma roda de amigos, numa festa, num jantar, e quase nenhum homem percebe. Ela começa a criar intimidade onde antes não existia.
Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Vocês estão num grupo, várias pessoas conversando, e de repente ela encontra um jeito de separar a conversa de vocês dois do resto. Ela te chama para ir buscar uma bebida junto. Ela se aproxima e fala mais baixo, como se fosse te contar um segredo. Ela te puxa levemente para o canto para te mostrar alguma coisa no celular. Nada disso é por acaso. Cada um desses movimentos é uma forma de construir um espaço só de vocês dois. A psicologia do desejo mostra que antes de se abrir de verdade, a mulher precisa sentir que existe um campo seguro entre ela e aquele homem. Não é segurança física, é segurança emocional. É saber que ali, naquele pequeno espaço que ela criou, ela pode ser vulnerável sem correr risco. E quando ela faz isso, ela está te testando, está esperando para ver se você entra nesse espaço com ela ou se deixa o momento morrer. Se você entende o convite e responde com calma e presença, o que vem depois acontece de forma natural, quase inevitável. A maioria dos homens que deixou esses momentos escaparem não fez isso por falta de interesse ou por não sentir nada. Fez porque estava preso dentro da própria cabeça, pensando demais, analisando demais, esperando uma certeza que nunca ia chegar. E enquanto esperava, o momento foi embora. Ela interpretou aquela hesitação como desinteresse, fechou a porta que tinha aberto e seguiu em frente. Isso dói quando você percebe depois. Quando você deita na cama à noite e repassa a cena na cabeça, aquele toque no braço que durou um pouco mais, aquele olhar que ficou tempo demais no seu, aquela vez que ela te chamou para ficar a sós e você achou que era só simpatia, não era, mas já passou. E esse é o ponto que eu quero que você entenda de verdade. Você não perdeu esses momentos porque não era bom o suficiente. Você perdeu porque estava jogando um jogo sem conhecer as regras. Ninguém te deu o manual. Ninguém sentou do seu lado e disse: olha, quando ela fizer isso, significa aquilo. Você teve que adivinhar. E adivinhar no escuro é a receita perfeita para perder as melhores oportunidades da sua vida. Mas aqui está a boa notícia. A partir de agora, você sabe, você conhece os 3 sinais mais claros que uma mulher dá quando o desejo já está vivo dentro dela. O toque que não precisava existir, mas que ela faz questão de manter por 1 segundo a mais. O olhar que se demora, que desvia para baixo e que volta para você carregado de algo que palavras não conseguem traduzir. E a criação silenciosa de um espaço íntimo entre vocês dois no meio de qualquer lugar. Como se o resto do mundo deixasse de importar por alguns instantes. Esses sinais sempre estiveram aí. A diferença é que agora você tem olhos para enxergar o que antes era invisível. E conhecimento aplicado muda tudo. Não é teoria, não é filosofia. É algo que vai mudar a forma como você percebe cada interação daqui para frente. Na próxima vez que uma mulher tocar o seu braço sem motivo, segurar o olhar no seu por 1 segundo a mais, ou criar uma desculpa para ficar a sós com você, não deixe esse momento escapar. Não pense demais. Não espere o sinal perfeito. O sinal já chegou. A única coisa que falta é você estar presente o suficiente para reconhecer e seguro o suficiente para agir. E não confunda segurança com arrogância. Segurança é silenciosa. É o homem que não precisa provar nada, mas que sustenta o momento sem recuar. É aquele que olha de volta com calma, que aceita o toque sem se assustar, que entra no espaço que ela criou sem pressa e sem medo. Você passou anos achando que elas não demonstravam nada, mas agora você entende que elas sempre demonstraram do jeito delas, na linguagem delas. Uma linguagem feita de gestos pequenos, olhares demorados e espaços criados no silêncio. Esse é o tipo de clareza que a maioria dos homens nunca vai ter. Mas você agora tem.